Lucas capítulo 1, o versículo 6 e 7. Relata aqui a história de Isabel e Zacarias. O texto diz: e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Zacarias, um sacerdote escolhido do Senhor, um homem da linhagem sacerdotal, sua esposa também, bem-sucedidos, mas não tinha filhos. E não ter filho era realmente assim algo constrangedor. Até algumas pessoas diziam assim que Isabel deve ter alguma maldição. Até falava nesses termos também, algumas pessoas relatavam assim, este fato. A mulher era desprezada, e no Velho Testamento, alguns se achavam no direito de ter outra mulher, porque falava que a sua esposa não gerava filho, que a descendência dele ia ficar sem nome. E nós podemos contemplar que Zacarias, um homem justo diante de Deus, ele não estava se importando com o que os outros estavam fazendo. Ele estava fazendo a parte dele diante de Deus. Eles sofriam, mas eles estavam firmes perante o Senhor. Ser fiel a Deus não significa que você não terá problemas. Nós temos aí o caso de Ana. Você encontra lá em 1 Samuel, capítulo 1, que Penina pirraçava, como diz o bom baiano, ficava indicando Ana. Mas Elcana, seu esposo, dava as melhores porções para Ana, sua esposa. Ele amava Ana, independente de Penina ter dado vários filhos. Ele amava Ana, mas Ana se sentia frustrada, se sentia desprezada. E contemplamos que ela buscou a face do Senhor. Deus concedeu um filho para ela. E o casal aqui, avançado em idade, sofrendo parcialmente, mas eles não estavam preocupados com isso, não, porque eles estavam firmes. O texto diz, o versículo 6 de Lucas 1, e eram ambos justos perante o Senhor Deus. Deus tem planos na vida da pessoa. Quantos anos esses dois estavam aí vivendo? Não sabemos, mais ou menos. Não há uma data, mas quando diz assim que já era avançado em idade, provavelmente há uma ideia de que ele já tinha mais ou menos os 90, era 85, por aí, naquela época. E era a idade que a mulher não tinha mais filho, porque Abraão também e Sara já estavam em idade avançada. Mas o texto não diz que estava avançado em idade. Mas eles estavam firmes. O que o texto nos diz aqui é que eram duas pessoas que serviam a Deus independente da circunstância. Porque a Bíblia diz, o Salmo diz que os filhos são bênção do Senhor. E o salmista ainda diz, feliz aquele que enche a sua aljava, né? Que era algo que os lutadores que tinham arcos colocavam as flechas atrás. E quanto mais forte, mais flecha eles podiam colocar. Usa até essa expressão aljava. Os filhos são herança do Senhor. Mas mesmo ali, Zacarias e Isabel, mesmo sem ter filhos, estavam ali servindo ao Senhor. Quando nós, talvez eles estivessem falando assim, quando nós morrermos, né, o nosso nome vai se acabar. O texto diz que era Isabel que era estéril, né? Mas também a cultura, a ideia, né, é que era a mulher que era estéril, o homem não. O texto diz aqui que
né? Era estéril. Mas que possamos aprendermos com Isabel e Zacarias. Servir ao Senhor não é ter as coisas. Servir ao Senhor é amar ao Senhor, é permanecer firme, independente das circunstâncias. E eles declararam que amavam o Senhor, que serviam ao Senhor, porque eles tinham a certeza do Deus que dava vitória para eles.